E aí, vamos trabalhar? Hoje a gente vai falar sobre como aumentar o preço da sua consulta. Eu tenho certeza absoluta que esse é o desejo, né, de muitas pessoas, muitos profissionais da psicologia querem saber como aumentar o preço da sua consulta, né? Amanda, Kate, que coisa boa ter vocês por aqui. Vamos lá. Eu não imagino, nem espero que vocês estejam desejando isso, que quando eu fale em aumentar o preço da sua consulta, você esteja pensando aí em como pegar o cliente que você já tem e aumentar o percentual da consulta que ele já paga. Não sei se você me acompanha aqui, se já viu outras vezes, outras lives, outras oportunidades, mas uma das coisas que eu digo sempre para vocês é que a gente precisa sempre honrar as pessoas que já estão conosco. Então, em outra live, em outra oportunidade aí, eu comentei com vocês que um cliente meu nunca tem o valor da consulta dele aumentada sem que tenha alguma justificativa para isso. Bom, ele pode ter um aumento no valor que ele me paga mensalmente porque ele está adquirindo um outro serviço. Aí é uma outra história, mas, via de regra, o cliente só tem reajuste anual e com 10%, né? É o que eu faço de reajuste anual, é 10%. Eu normalmente me baseio no valor dos reajustes de escola. A verdade é essa, para lidar com os reajustes dos clientes que já estão em acompanhamento. Mas não é sobre isso que a gente vai falar hoje. A questão hoje é como a gente aumentar o valor da nossa consulta para os clientes novos. É disso que eu quero falar com vocês. Eu queria saber de vocês se alguém aqui tem alguma sugestão de como fazer para aumentar o valor da consulta. Se você quiser compartilhar aí com a gente, para a gente poder comentar sobre isso, eu vou ter o maior prazer. Na chamada que eu fiz para essa live, eu pedi para vocês trazerem lápis e papel. Quem trouxe? Levanta a mão. Manda aí o número 1 para quem trouxe lápis e papel e está aí preparadíssima ou preparadíssimo para participar dessa live. Manda. Vocês vão ter coisas para anotar hoje. Vocês vão ter perguntas para responder. Boa, Tereza. Maravilha. Vão ter coisas para responder e vale a pena que vocês participem assim, ativamente, tá? Quando eu falo de ativamente é no sentido de que você possa se entregar a esta live para que você possa pensar sobre a sua vida. Eu acho que essa é uma excelente oportunidade. Bom, vamos lá. Tem uma brincadeira que às vezes eu faço nos eventos que eu faço ao vivo, né? Quando a gente tem imersão ou quando a gente tem alguma atividade presencial, tem uma brincadeira que eu faço e é com ela que eu quero começar essa live de hoje. A brincadeira consiste no seguinte: eu pergunto para as pessoas assim, eu pego uma cédula, normalmente eu pego uma cédula, e uma cédula de R$20, por exemplo. E aí eu pergunto, quem quer trocar essa cédula de R$20 por outra de R$20? Aí, normalmente, as pessoas ficam meio tímidas. Boa noite, George. Normalmente, as pessoas ficam meio tímidas, ou um ou outro levanta a mão, mas ninguém se movimenta. A pergunta de quem quer trocar uma cédula de 20 por uma outra cédula de 20 não mobiliza as pessoas. Mas aí vai que você pega uma cédula de R$50 e diz assim: quem quer trocar essa cédula de R$50 por uma cédula de 20? Bom, aí algumas pessoas já levantam da cadeira, né? Mas com aquela sensação de incredulidade, com aquela sensação de, gente, será que vai trocar mesmo? O que é que vai fazer, né? E se eu quiser potencializar essa brincadeira, eu pego uma cédula de R$100. E aí boto lá a cédula de R$100 e digo, pronto, agora quem quer trocar essa cédula de R$100 por uma de 20?
Ou eu pego a de 100 e troco por uma de 20. As pessoas correm para pegar a cédula de 100. E aí, normalmente, eu troco mesmo, tá? Se você for para alguma atividade minha e eu fizer isso, já sabe, já fica esperando. E quando eu botar a cédula lá, você já sai correndo que ela vai ser sua. E aí a pessoa corre para pegar. Por que ela corre para pegar quando eu proponho que a troca não seja de uma cédula de 20 por outra de 20, e sim o movimento, a busca, a correria é maior quando eu pergunto se alguém quer trocar a cédula de 100 por uma de 20, né? Eu com a cédula de 100 e a pessoa com a de 20. Porque aqui a gente tem um conceito bem precioso em quando a gente quer aumentar o preço dos nossos serviços. Para aumentar o preço dos nossos serviços, você precisa dar ao seu cliente a sensação, não só a sensação, mas a certeza, a convicção de que ele está tendo de volta mais do que ele está entregando. Hoje ainda, agora exatamente, precisamente às 17 horas, eu fiz um atendimento aqui no consultório e por alguma razão veio à tona o fato de que, eu estava comentando que era o meu trabalho com aquele cliente, né, com aquela situação lá. Eu disse, me desculpe ter que lhe dizer isso, mas o meu trabalho aqui é trabalhar em prol da sua saúde, em prol do seu benefício, da sua dignidade. Então vai ter coisas que eu vou lhe dizer e que não vão lhe agradar, mas isso faz parte do seu processo. É para isso que eu estou aqui, é para isso que eu trabalho, inclusive é para isso que você me paga. E aí fiz lá o meu comentário. E aí quando eu terminei de falar, aí ele disse assim, é verdade, é para isso que eu lhe pago, mas deixa eu lhe dizer, é inclusive um pagamento irrisório, porque o benefício que eu tenho não tem preço. Olha, quem me conhece sabe, eu estou dizendo para você exatamente o que ele disse com as palavras que ele disse. Parecia que era um presente que o cliente estava me dando para essa live de hoje. Era exatamente isso. O que eu tenho de volta não tem preço. Essa é a primeira regra que você tem que ter quando você quer aumentar o preço do seu serviço. Você precisa, para isso, gerar valor para o seu cliente. Você precisa, para isso, mostrar para o seu cliente que o que ele está recebendo é muito mais do que o que ele está pagando. Muito mais. Eu poderia aqui utilizar a expressão over-delivery. Over-delivery da psicologia. É para isso que eu tento, né, trabalhar, mostrar para os meus clientes, todos aqui, o pessoal que faz mentoria, todo mundo, e vocês também que estão aqui sendo clientes do Instagram. Por favor, entenda que o preço do seu serviço está intimamente associado com o valor que você gera para o seu cliente. Quanto mais o seu cliente se sente beneficiado, quanto mais ele se sente atendido na necessidade dele, mais ele vai ser capaz de se desprender e pagar a você pelo seu serviço. Tá certo? Então, a primeira pergunta que eu quero fazer para você, e eu espero que você esteja com lápis e papel na mão. Vou dar tempo para vocês responderem, viu? O que é que você faz pelo seu cliente se ele lhe der dinheiro? As meninas que estão aqui, Renata Bahia, Tereza, que já participaram da mentoria, que já participaram dos meus treinamentos, já sabem que essa pergunta é pergunta preciosa, né? Já vi gente sofrer para responder essa pergunta. E é exatamente isso. O que é que você faz para o seu cliente se ele lhe der dinheiro? Você precisa ter muito clara essa resposta, viu?
Muito clara essa resposta. Eu vou adorar depois, sabe o que? Eu não sei, você não vai fazer isso, né? Mas eu vou adorar depois se vocês mandarem para mim uma foto das perguntinhas de vocês respondidas. As respostas mais comprometedoras vocês botam um post-it em cima, esconde, mas manda para mim no direct, manda uma fotinha para eu ficar feliz da vida e me dá ainda mais vontade de fazer esse tipo de atividade. Hoje eu resolvi fazer essa atividade do mesmo jeito que eu faço os cafés. Cafés para psicólogos, que acontecem todo mês de agosto, né? Ainda temos alguns meses pela frente. É isso. O que é que você faz pelo seu cliente se ele lhe der dinheiro? Você tem que ter clareza dessa resposta. Muita clareza. E aí esse é o primeiro ponto e eu estou considerando que você registrou direitinho isso. Vamos então para o segundo ponto, que é para você aumentar o preço do seu serviço. Preste atenção que existe uma diferença gigante entre o conceito de preço e o conceito de valor, tá? Quando alguém pergunta, por exemplo, para mim, qual é o valor da sua consulta? Aí eu tendo a responder assim, olha, eu vou lhe dizer qual é o preço. O preço da minha consulta. Agora, o valor da minha consulta vai estar associado àquilo que eu consegui fazer por você. Veja que resposta, tá? E que comprometimento da minha parte, porque na hora em que eu dou uma resposta como essa, o cliente, se entendeu o que eu quis dizer, ele vai ficar prestando atenção ao valor que eu gero para a vida dele. Porque uma coisa é o preço da minha consulta, outra coisa é o valor que eu gero para a vida dele. Inclusive, isso é uma das coisas que fazem com que eu decida a hora de dar alta para os meus clientes. Fica aqui uma sacada extra, uma dica extra para vocês. Quando eu estou atendendo um cliente, que eu começo a perceber que boa parte das questões deles já foram resolvidas, que tudo bem, todo mundo tem sempre uma outra coisa para trabalhar na vida, em termos psicológicos, e isso é fato, mas é também fato que todos nós que praticamos a clínica psicológica percebemos quando o cliente está tirando menos proveito da psicoterapia. Seja porque naquele momento a vida dele está mais tranquila, seja porque o problema que mobilizou ele para buscar ajuda já foi de alguma forma encaminhado. Existem momentos em que os benefícios para a vida do cliente são muito grandes e existem momentos em que o benefício é menor. Quando eu percebo que o benefício que eu estou gerando para a vida do meu cliente é menor do que o preço que ele está me pagando, eu tendo a dar alta para ele. Fica com essa sacada, tá bom? Eu tendo a dar alta para ele, porque é melhor que eu perceba que está na hora dele ter alta, do que ele perceba que não está valendo a pena fazer terapia. Veja, preste atenção nisso. Isso é muito importante, muito importante. Terapia boa é aquela que você como terapeuta está avaliando que está valendo a pena para ele. Então, uma coisa é o preço, outra coisa é o valor. Tem clientes que chegam aqui, por exemplo, e o que ele está me pagando não tem nem graça em relação ao que ele está levando para casa. Nem graça. Agora, chega momentos na vida em que ele não está se beneficiando e essa é a hora de dar alta para ele. Porque a equiparação de preço e valor está reduzida. É claro que eu pergunto, tá? É claro que eu pergunto. Eu não faço isso sem perguntar, não. Chego para o cliente e digo, olha, eu estou percebendo que as coisas evoluíram nesse aspecto. Eu estou percebendo que você não está mais trazendo questões que são assim de muita relevância para a sua vida. E eu queria lhe perguntar.
Voltei? Então eu queria lhe perguntar como é que você está percebendo, como é que você está percebendo os benefícios dessa psicoterapia para você. E aí ele responde, não, para mim tá maravilhoso, porque não sei o que lá, ou então ele mesmo responde. E aí eu digo, porque eu tô achando que tá na hora dele dar alta. Tô achando que aquilo que você tá levando para casa em termos de benefício não está mais justificando que você permaneça em acompanhamento. Então aqui a gente está com esse ponto, né? É muito importante que o que você faz pelo seu cliente seja mais do que o preço que ele lhe paga. E aí isso é uma coisa que é você que avalia. Aí vem o segundo ponto. O segundo ponto para você aumentar o preço da sua consulta é você ser capaz, vou fazer a pergunta para você, né? Imagina que você recebe na sua casa um eletricista. E aí você pagaria para um eletricista a mesma coisa de se ele vai para trocar uma lâmpada ou para trocar uma tomada. E eu quero pensar numa coisa que você não seja capaz de fazer. Então tira o trocar a lâmpada da conversa. Trocar umas tomadas. Eu vou estar supondo que vocês não são capazes de trocar tomada, tá bom? Você vai e recebe um eletricista e o trabalho que você tem para contratar ele é trocar tomadas. E, por outro lado, você recebe um eletricista e o trabalho que você tem para contratar ele é a troca de toda a fiação elétrica da sua residência. Para qual eletricista você vai se sentir mais motivada a pagar mais? Para aquele que vai trocar a tomada ou para aquele que vai trocar toda a fiação da sua residência? Vou perguntar de outro jeito, que você já entendeu, mas eu sou professora e professora tem esse problema, gosta de repetir, gosta de dar exemplo. Vou perguntar de outro jeito. Você tem que pagar por um exame de sangue, um hemograma. E aí você chega no laboratório e você vai contratar um hemograma. A mulher lá vai lhe dizer o preço, tá bom? E aí, muito bem, exatamente, toda a fiação. Aí você chega no laboratório e você tem para contratar um hemograma e um mapeamento genético para investigar seu risco de vir a ter um câncer, por exemplo. Por qual exame você vai se sentir mais motivada a pagar mais? Pelo hemograma ou pelo mapeamento genético? Vai, Raquel, responde você que está participando. E as outras participam também, né? Quero ouvir comentários aí, por favor. Bom, supondo que vocês já entenderam o que eu estou querendo dizer, aí agora vem a hora de você pegar o seu papel novamente para responder a seguinte pergunta: para que tipo de questões psicológicas, para que tipo de desafios psíquicos, e eu estou usando a palavra psíquica para evitar usar problemas de comportamento por si só e para evitar usar questões mentais por si só, tá? Eu estou usando o termo psíquico para abranger o universo e dizer assim, eu quero falar de questões ligadas à psicologia clínica, que é aqui que a gente está. Para que tipo de questões psíquicas você está preparado ou preparada para prestar serviço? E aí você deve estar respondendo aí. Eu gostaria que de fato você estivesse participando. Vou aproveitar para tomar uma água. E aí eu quero saber de você exatamente isso. Para que tipo de problema você está preparado para ajudar? E aí vem
o segundo ponto para você aumentar o preço da sua consulta. Dificilmente alguém vai querer ser meu cliente se as questões dessa pessoa forem simples. Porque o preço da minha consulta é alto. É alto. E se alguém chegar para mim e disser assim, olha, eu estou querendo uma sessão de psicologia porque depois você explica para mim, Raquel, qual é a sua dúvida. Você disse, deixa eu ver se eu entendi. Burnout não ficou claro para mim, tá? Eu até tenho uma ideia, mas eu não quero ficar aqui tentando adivinhar. Então, faz a pergunta direitinho. Olha, se o cliente chega aqui e ele diz, olha, eu estou querendo uma consulta psicológica porque eu estou me sentindo com dificuldade de adaptação no meu trabalho. Dificuldade de adaptação, assim. Não quer mudar de trabalho, não está insatisfeito com o trabalho, não está reconhecendo que tem déficits no plano das habilidades sociais, está só querendo umas dificuldades de adaptação no trabalho. Quando eu digo quando eu digo o preço da minha consulta, essa pessoa dificilmente vai perceber valor no retorno que eu vou dar para ela, suficiente para que ela pague o preço da minha consulta, tá? Entendam isso. O que faz com que as pessoas queiram pagar mais é reconhecerem a complexidade. Eu já tive cliente que chegou aqui porque a filha estava sem deixar os pais dormir porque não conseguia tirar a chupeta. Essa cliente não ficou para fazer a terapia. Por quê? Porque tirar a chupeta de criança não justifica pagar o preço da minha consulta. É claro que se ela viesse para cá e eu começasse a trabalhar, eu poderia identificar uma série de outras questões mais complexas e isso pudesse ajudá-la a perceber valor. Mas a motivação inicial dela, a demanda dela, não é uma demanda que justifica pagar o preço da minha consulta. É diferente, por exemplo, de você ter um filho com depressão, você ter um filho com motivações suicidas, você ter um filho com questões de automutilação, você ter um filho envolvido com tráfico, você ter questões, e aí eu estou dando exemplos só do universo de adolescentes, mas a gente tem muitos outros exemplos da vida adulta e infantil para dar também, mas o que eu estou querendo mostrar para você é que se você quer aumentar o preço da sua consulta, você precisa aumentar a complexidade das questões com as quais você está preparado para lidar. Entendido? Dá um okzinho para mim, manda um sinalzinho de fumaça, faz um coraçãozinho, faz qualquer coisa que me ajude a perceber que vocês entenderam o que eu falei. Joanita, muito bem. Muito bem. Boa, Grazi. Perfeito, Débora. Legal. Tainã. Beleza. Perfeito. Então, ponto 1. Aumentar o valor percebido. Isso é a essência de tudo. Você ter clareza do que você faz pelo seu cliente. Isso é o ponto 1. Clareza que faz. Vamos lá. Paciente, vou ver aqui. O ponto 2, daqui a pouco eu leio Raquel. Estou com medo que ela suba e eu perca. Vou ler Raquel, senão vai subir. Paciente que era excelente profissional no que faz, mas não tem obtido o mesmo desempenho e ainda tem apresentado sintomas emocionais que tem atrapalhado no... você tá aqui definindo para mim o que é burnout, tá? Mas não era exatamente isso que eu queria. Vou tentar lhe ajudar, Raquel. Presta atenção. Quanto mais complexo for o problema que você está preparado para ajudar, maior
pode e deve ser o preço da sua consulta. O que justifica os preços tem a ver com a complexidade dos problemas também. Eu não estou falando só disso. Eu estou falando que esse é um outro ponto que você precisa pensar. Muitas vezes os psicólogos entram numa vibe aí de zona de conforto e começam a lidar com problemas que são café com leite. Quem lida com problemas café com leite dificilmente consegue aumentar o preço de consulta. Para aumentar, você precisa se preparar para lidar com problemas mais complexos. E isso, gente, aqui é chamadinha para a semana do psicólogo. É possível fazer isso em um ano. É perfeitamente possível fazer isso em um ano, tá bom? Se você se dedicar, se você começar hoje a estudar temas complexos, se você começar hoje a pesquisar, se você começar hoje a fazer curso voltado para aquilo que é problema complexo, daqui a um ano você vai me agradecer por essa live de hoje. Daqui a um ano, com certeza absoluta. Tá certo? Então, mova-se, movimente-se, corra atrás para buscar trabalhar para problemas complexos. Agora, é claro, precisam ser problemas complexos que tenham demanda de mercado para isso e que as pessoas estejam precisando de profissional para fazer isso e não tem. Quanto mais complexo for o problema, maior a possibilidade de você cobrar mais por isso. Ok? Bom, gente, isso aqui, eu fiz aqui uma anotaçãozinha para não esquecer de dizer a vocês. Semana passada, eu estava atendendo uma cliente. E aí, bom, o assunto estava rolando, ela estava envolvida numa situação que era desfavorável, mas eu estava dizendo para ela que havia possibilidades dela transformar aquela situação numa situação favorável para ela. O fato é que chegou um momento lá que a gente estava conversando e aí eu dei para ela o seguinte exemplo, que é óbvio que eu me lembrei de vocês e que eu quero compartilhar com vocês agora. O exemplo era o seguinte: imagine que... Não, eu vou lhe fazer uma pergunta. Antes eu vou lhe fazer uma pergunta. Pegue lápis e papel e responda essa pergunta. O que é que você vende? Você vende hora ou você vende história? Essa eu quero ver a participação de vocês. Eu queria tanto, eu não estou podendo ver a hora agora. Eu queria saber a hora para poder me organizar aqui no tempo. Agora eu estou perdida na hora, tá? Se alguém puder me dar uma pista aí de que horas são agora, eu agradeço. A pergunta que eu estou fazendo para você nesse momento é: você vende hora ou você vende história? Obrigada, Madias. Você vende hora ou você vende história? Obrigada, obrigada, obrigada. Responde a pergunta. Vende hora ou vende história? Quero resposta para isso agora. Você vende hora ou você vende história? Hora ou história? Olha, psicólogo, sessões de psicoterapia. E aí eu estou falando de sessões de psicoterapia. E quando a gente fala de sessões de psicoterapia, Tereza, você está muito sabida. Olha só, as meninas sabidas, coincidentemente, algumas que são da mentoria. Mas olha só, quando a gente fala de sessão de psicoterapia, normalmente a gente está pensando em 45 minutos de trabalho. Normalmente 45, às vezes 50 minutos, dependendo de qual for o serviço, 1 hora, tá certo? Só que, quando você vende sua hora, quando você é horista, isso tem muitas nuances. Eu poderia fazer uma live inteira só para falar sobre isso. Quando você é horista,
e você diz o preço da sua consulta, a sua consulta pode ser comparada com as horas de qualquer outra pessoa, tá? Se você disser aqui, quanto é sua hora? Se eu perguntar quanto é sua hora, aí você diz, olha, a minha hora é, sei lá, vou chutar aqui, minha hora é R$150. Aí a outra pessoa vai dizer, eu liguei para uma terapeuta, uma psicoterapeuta, e a hora dela é R$75. Eu vou preferir ir para a psicoterapeuta que cobra R$75 a hora, porque a sua hora é R$150, por exemplo. E aí, bom, eu não vou contextualizar demais isso aqui não, mas eu preciso dizer para vocês, eu não vendo hora. Eu não vendo hora. A minha hora, ela não pode ser calculada em minutos. A minha hora, ela é calculada pelo meu currículo, pela minha experiência e pela quantidade de clientes que eu já atendi ao longo de 20 anos de história. Então, quando alguém vem, por exemplo, para fazer uma consulta comigo, a pessoa não vai me pagar a hora. A hora é somente uma moeda de troca que eu defino com ela, que é aquele preço de hora que eu quero receber por dedicar 1 hora da minha escuta, 1 hora da minha experiência, 1 hora do meu investimento para fazer atendimentos de qualidade. É por isso que eu não disputo o preço de hora com ninguém. E é isso que eu quero para vocês. Eu quero que vocês aumentem o valor da sua história. Na verdade, deixa eu ver, Joanita, na verdade a hora é o valor agregado de tudo que foi investido para o melhor atendimento. Linda e suspeita, porque é do treinamento. Que massa, Joanita. Muito bom ver sua resposta. Maravilha, maravilha. É isso aí, gente. É isso aí. Vamos lá. É difícil como profissional de saúde ter colegas que atendem um valor mínimo, não valorizando a psicoterapia. Preço por hora, e isso prejudica porque precisa ser valorizado e escuta o atendimento. Isso é difícil para quem está na zona de conforto, tá? Não sei sobre você, vou comentar só a sua resposta. Isso é difícil para quem está na zona de conforto. Porque quando você não está na zona de conforto, você não vai se preocupar com quanto o colega está cobrando. O colega cobra quanto ele quiser, porque isso é um problema bem dele. Para mim, eu posso dizer para vocês que isso incomoda muito. Por que me incomoda? Me incomoda não porque interfere no preço da minha consulta. O preço da minha consulta não muda em nada se vocês resolverem cobrar R$50 por sessão. Isso não interfere no preço da minha consulta. Agora, isso interfere na visão que se pode ter da psicologia. Por isso que eu estou aqui. Eu estou aqui agora justamente porque eu quero muito ver psicólogos prestando serviço de qualidade, gerando valor de verdade para os seus clientes e sendo capaz de cobrarem bem por isso, porque quando todo mundo não, porque eu não sou utópica, mas quando uma parcela significativa da comunidade de psicólogos começarem a fazer isso, a gente vai resgatar uma parte do mercado que a gente está perdendo. A gente está perdendo uma parte do mercado. Tem pessoas que olha, enquanto tem psicólogo dizendo, não consigo cobrar pela consulta, tem coach cobrando R$1.000 por 1 hora e tem gente pagando. Se tem gente pagando para o coach, por que não tem gente pagando para o psicólogo? E eu não estou aqui comparando o coach com o psicólogo em termos de qualidade de serviço, não. Eu estou falando em termos de posicionamento. Um dos problemas do psicólogo é ficar cheio de crença limitante, dizendo que as pessoas não pagam. Elas não pagam a você, que não está conseguindo gerar valor no seu trabalho. Porque os outros que estão gerando valor estão cobrando. Tem um monte de gente. Gente,
Olha, acorda, tá? Acorda. Tem gente que cobra. Eu vou dizer agora, assim, o que eu já vi. Não, tem muito mais, né? É bem difícil dizer. Mas, bom, eu vou dizer que eu já tirei foto. Eu vou dizer assim. Eu já tirei foto com pessoas que cobram 60 mil reais por uma hora. Eu já tirei foto com pessoas que cobram 60 mil reais por uma hora. Tá bom? Por uma hora. E aí, você olha para o psicólogo e ele não consegue cobrar 120 reais numa consulta. Quando o psicólogo diz que o cliente não paga 120 reais numa consulta para ele está me dando um carimbo e uma declaração de que ele não fez um bom trabalho na psicologia. E eu não estou falando de ter feito um bom trabalho no marketing, não, tá? Eu não estou falando de ter feito um bom trabalho de marketing. Eu estou falando de ter feito um bom trabalho no processo. É disso que eu estou falando. Então, é muito importante isso. Então, quando uma pessoa, por exemplo, vem para fazer uma avaliação neuropsicológica, quem aqui é da neuropsicologia, levanta a mão, só por curiosidade. Levanta a mão significa, bota o número 2, vamos chutar um número. Quem daqui é da neuropsicologia, joga o número 2 aí. Não tem ninguém aqui da neuropsicologia. Tem Tainã, que eu sei. Deve ter ido tomar água, mas tem. Quando um cliente vem fazer uma avaliação neuropsicológica, eu vou pegar esse de exemplo, tá certo? Muito bem, Tainã. Aí, ó. Quando o cliente vem fazer uma avaliação neuropsicológica, e aí ele pergunta, quanto é a sua avaliação neuropsicológica? É R$ 6.600. Uma avaliação neuropsicológica completa é R$ 6.600. E aí a pessoa diz, nossa, mas eu não vou pagar R$ 6.600 porque não tem isso não, ninguém nunca me disse isso não, tá? Eu estou chutando aqui a possibilidade. Mas aí a pessoa vai e diz, não, mas fulana de tal cobra 2.500 por uma avaliação neuropsicológica. Aí a pergunta, presta atenção e transforma isso em valor para a tua vida, porque eu não estou querendo te contar a minha história, não. O meu objetivo é que você reflita sobre os meus exemplos para você pensar nos seus, tá certo? E aí, olha, quando a pessoa vai, eu digo, olha, você quer uma avaliação neuropsicológica ou você quer que eu, com a minha experiência, com a minha formação, com a minha história, avalie o seu filho, por exemplo? Porque o que ela está comprando não é uma avaliação. Ela está comprando a minha experiência para fazer a avaliação do filho dela. Faz sentido para vocês isso, gente? Então vocês têm que parar de vender hora. Vocês têm que vender experiência. Vocês têm que vender capacitação. Vocês têm que vender autoridade no assunto. Vocês têm que investir. Vocês têm que correr atrás. Vocês têm que fazer quilômetros rodados em alguma coisa. Ah, Eliana, mas isso vai demorar 5 anos. Depende de você, meu amor. Se você investir mais um pouquinho, demora menos. Invista, escolha uma coisa e se torne ninja nisso que você escolheu. Se torne ninja, porque na hora em que você faz isso, você se diferencia do mercado de uma forma inacreditável. E aí, quando alguém vai lhe procurar, ela não está procurando a hora. Ninguém não. Eu tenho muita facilidade de identificar quem é o meu cliente e quem é o cliente da psicologia. O cliente da psicologia, ele está procurando psicólogo. E aí ele pode achar psicólogo em qualquer esquina. Cliente da psicologia está procurando psicólogo. Ele não está procurando a Eliana, psicoterapeuta. Ele está procurando psicólogo. Aí quando eu digo o preço da minha consulta, o cliente que está procurando psicólogo compara com outro psicólogo. Compara com o preço que ele paga no plano de saúde. Compara com milhões de coisas.
Vocês têm que trabalhar para que o cliente procure você. Você. Ele precisa querer você. Hoje em dia, para trabalhar com psicologia perinatal, a pessoa é Sandra Moura. Sabe por que a pessoa é Sandra Moura? Porque ela investiu nisso absurdamente nos últimos 2 anos para ser uma autoridade nesse assunto agora. Entende? Então, isso faz diferença na vida dela. Isso faz com que ela hoje esteja faturando mais de 10 vezes o que ela faturava quando ela começou a fazer o trabalho do Psicólogos Bem-Sucedidos. Tem noção do que significa isso? Você está entendendo o que é que eu estou querendo dizer? É isso que eu estou falando. Então, pare de vender hora e passe a vender história, a sua história. O seu trabalho, o seu currículo, a sua experiência. E com isso você vai poder aumentar o preço da sua consulta quantas vezes você quiser. E aí é óbvio que o seu bom senso vai ajudar nisso, né? Você vai investindo e aumentando o preço. Investindo e aumentando o preço. Porque isso lhe dá autoridade. Ok? Bom. Gostou, Nelson? Gostei que você gostou, tá? Maravilha, obrigada pelo comentário. Aí vem, que outro ponto? A gente ainda tem tempo. Quem me manda, quem me ajuda. Uma pessoa só. Quando uma postar a hora, ninguém mais precisa fazer isso. Combinado? Manda aí, por favor, a hora só para eu me organizar. Vamos lá, então. Aí vem, obrigada, 8h47, beleza? Foi. O próximo ponto. O próximo ponto é se o seu serviço, ele é inclusivo ou exclusivo. Aqui, minha gente, aqui eu tenho que ter uma marreta daquelas pesadas para quebrar a quantidade de crença limitante que as pessoas têm, as pessoas da psicologia, a quantidade de crença limitante que o psicólogo tem em relação a cobrar pelos seus serviços. É inacreditável, mas se a gente fosse aqui fazer uma sessão de autoconhecimento, vocês iam ver a quantidade de absurdos mentais que nós colecionamos, lixo mental que nós colecionamos em relação a isso, tá? Presta atenção numa coisa. Preço de consulta. Tem a ver com várias coisas que eu já falei até agora. Se você ainda não assistiu essa live, não estava desde o começo, depois volta para dar uma olhadinha. Todos os dias, meu confio. Tá, tenho, mas agora eu não posso falar disso porque a gente tá num outro contexto, tá certo, Lari? Depois manda essa pergunta no meu direct que eu te respondo. Combinado? Vamos lá. Quando você tá fazendo um serviço, é preciso que você tenha clareza de se o seu serviço é inclusivo ou exclusivo, tá? O que é que significa isso? Significa dizer que serviços inclusivos são aqueles que você facilita o acesso às pessoas de uma forma mais democrática financeiramente. Então, por exemplo, todos vocês que estão aqui agora, não importa, mesmo o pessoal que é da mentoria, o pessoal que é do treinamento, não considere que você está aqui agora. Tudo bem, Lari, fica tranquila, eu vou te responder com o maior prazer, tá certo? É só porque falta poucos minutos para o Instagram dizer que acabou meu tempo aqui. Bom, então, não vale o pessoal que é do treinamento, porque ninguém pagou para assistir essa live, ok? Todo mundo que está fazendo essa live aqui, está fazendo gratuitamente, ninguém pagou, é 0,800. Isso significa o polo máximo da inclusão. Polo máximo.
prestação de serviço voluntário, prestação de serviço gratuito, prestação de serviço social, como você quiser chamar, tá? Como você quiser chamar. Então, esses são serviços inclusivos. Mas é muito importante que você tenha na sua grade, no seu grid, a gente usa esse termo, grid de posicionamento. É muito importante que você tenha no seu grid de posicionamento o que são os seus serviços gratuitos e o que são os seus serviços pagos. E entre os serviços pagos, quais são aqueles serviços premium? Ou seja, você vai subindo em escala até você chegar no ponto em que você tem os serviços que são exclusivos. Então, onde é que você pode cobrar mais caro? Quando você presta serviços exclusivos. E aí eu vou lhe perguntar, e o que são serviços exclusivos? Esses serviços exclusivos são aqueles que todo mundo faz? Não, não são aqueles que todo mundo faz. Se você só faz o que todo mundo faz, você não tem serviços exclusivos. Você precisa ter serviços exclusivos do seu ponto de vista, ou seja, aqueles que você em relação aos outros fazem, e você precisa ter serviços exclusivos para os seus clientes. Então, tem alguns serviços que você presta, por exemplo, avaliação neuropsicológica. De novo, eu vou usar a experiência da avaliação neuropsicológica. A avaliação neuropsicológica é um serviço inclusivo ou é um serviço exclusivo? É um serviço exclusivo. Por que exclusivo? Nenhum plano de saúde, a menos que alguém me desminta aqui agora, e pode ser que me desminta se essa informação mudou hoje, porque até ontem eu garanto o que eu estava dizendo. Nenhum plano de saúde cobre avaliação neuropsicológica. Nenhum. Então, só existe avaliação neuropsicológica em contexto particular. Tá certo? Só existe em contexto particular. Isso já faz dela um serviço exclusivo. Aí vem, todo mundo pode ter acesso a uma avaliação neuropsicológica? Não. Nem todo mundo pode ter acesso a uma avaliação neuropsicológica. E aí a gente não vai abrir aqui um loop para discutir temas ligados a direitos universais humanos, nem para discutir aqui igualdade social, nem para discutir uma série de outras coisas que a gente poderia entrar por esse movimento agora. Não é disso que eu estou falando. Nem todo mundo pode fazer avaliação neuropsicológica, ponto. Isso é um fato. Nem todo mundo pode fazer, porque nem todo mundo tem dinheiro para fazer avaliação neuropsicológica. Agora, alguns profissionais podem fazer de graça para algumas pessoas, se eles quiserem, tá certo? Mas também, presta atenção nisso, porque é um serviço exclusivo, nem todo psicólogo pode ser neuropsicólogo. Nem todo psicólogo pode ser neuropsicólogo. Ora, Eliana, por quê? Primeiro, porque tem que pagar uma especialização. Essa é uma das especializações que exige formação formal. Eu falo para vocês sobre formas alternativas de se especializar, mas a neuropsicologia é uma das áreas que não está incluída nisso. Então, você precisa se especializar formalmente. Primeiro, e isso é pago. Segundo, para você fazer uma avaliação neuropsicológica, você precisa ser capaz e ter frequentado cursos para fazer isso. Os cursos são caros. O profissional paga caro para se tornar neuropsicólogo. Os testes que ele usa para fazer a avaliação neuropsicológica são muito caros. Quanto mais ele quiser ficar melhor, mais ele vai precisar participar de congressos nacionais, internacionais, comprar livros caros, participar de eventos caros, comprar passagem aérea, comprar hospedagem. Então, a neuropsicologia, ela começa sendo exclusiva para o próprio profissional.
Na hora em que ela é exclusiva para alguns profissionais, porque nem todo mundo é capaz de fazer, financeiramente falando, ela também é exclusiva para alguns clientes, e isso é normal. Agora, você quer contribuir socialmente, você quer fazer avaliação de graça, você faz a avaliação, sim, fora os estágios, que são caros, né? Depende de quem vai supervisionar, depende de qual estágio você vai fazer, tudo isso é pago. Então, é muito importante que você saiba que para você está prestando serviço inclusivo ou exclusivo. O tipo de formação que você tem é uma que todo mundo pode ter, ou você tem uma formação que não é todo mundo que pode ter? O tipo de investimento que você faz é o que todo mundo faz, ou você faz investimentos que a maioria das pessoas não fazem? Com isso, você vai tendo noção, obrigada, Raquel, com isso você vai tendo noção de por que o preço da sua consulta está como está. Eu espero de verdade, né, que eu tenha contribuído com você até aqui. Temos ainda mais alguns poucos minutos para eu lhe falar de que um outro ponto para você trabalhar o preço da sua consulta é você definir, porque está imediatamente associado com o que eu acabei de falar em relação à inclusão ou exclusão dos serviços, não é das pessoas, porque você pode aceitar atender pessoas que não têm condições com um preço que você considera ali adequado para ela. Você pode dar um desconto para ela, ou você pode fazer de graça para ela. Eu digo isso, eu faço isso frequentemente. Então, um outro conceito que está associado à sua possibilidade de aumentar o preço da sua consulta é qual é a bolha social com a qual você trabalha. Já falei disso em vários outros momentos, mas existem várias bolhas sociais. A mulher às vezes chega e diz, as pessoas às vezes chegam e dizem assim: eu nunca vou conseguir aumentar o preço da minha consulta porque as pessoas para quem eu presto serviço não têm condições de pagar. É óbvio, minha gente, que você não vai conseguir aumentar o preço da sua consulta se você estiver fazendo uma clínica popular, né? Pelo amor de Deus. Para você conseguir aumentar o preço da sua consulta, você precisa entender que padrão de cobrança de alto ticket, de alto valor financeiro, porque o valor, alto preço financeiro, me corrigindo aqui, você só pode fazer para quem tem dinheiro para pagar, né? Óbvio isso. Isso é óbvio, pelo amor de Deus. Eliana, meu cliente não tem dinheiro para pagar. Ok, se prepare para você prestar serviços para a próxima camada do extrato social. E vai cobrindo. Gente, se eu fosse psicóloga eu vou botar aqui, né? Ai, meu Deus do céu, Faustão. Pronto, acabei de pensar no Faustão. Se eu fosse psicóloga de Faustão, eu tenho certeza que o preço da minha consulta seria muito mais alto. Para poder ser psicóloga dele, eu teria que me preparar. Aí vai. Eu não vou nem aqui entrar, porque aí a gente já está falando de outra coisa, tá? Faustão que está me perdendo porque não me tem como terapeuta. Valeu. Entenderam o que eu quero dizer? A bolha social, ela vai de alguma forma ditar também. Raquel, muito obrigada, está sendo minha loteria te acompanhar. Tenho aprendido... que lindo! Que bom, maravilha. É isso, gente. Olha, trouxe aqui vários pontos para vocês. E, por favor, né? Vamos perder a ingenuidade. Parem de achar, prestem atenção, que isso aqui é dica de ouro, de novo. Parece boba, mas é dica de ouro. Com o que é que psicólogo ingênuo pensa quando ele pensa que precisa aumentar o preço da consulta dele? Ele pensa que ele tem que montar um consultório confortável, fazer isso num bairro nobre, melhorar a qualidade dos móveis, contratar um arquiteto, comprar uma roupinha de luxo, uma bolsa não sei qual, um sapato não sei qual, e pronto. Com isso ele vai aumentar o preço da consulta dele. Gente, melhore, pelo amor de Deus, melhora, que não é isso que faz você aumentar o preço da sua consulta. Com isso você aumenta o preço da sua consulta para gente besta,
Pelo amor de Deus, se você quer consistência no seu negócio de psicologia, aumente o preço da sua consulta, aumentando o valor agregado para o seu cliente. É isso que você tem que fazer, ok? Entenderam? Quem chegou no final, sugiro fortemente que volte para assistir a live desde o começo, com lápis e papel, para aumentar, fazer aí todas as anotações que vocês precisam para poder melhorar a qualidade do serviço que vocês prestam. Oi, Dani, tá aqui você de novo, né? Que maravilha, que maravilha. É isso, minha gente. Estamos chegando no final dessa live já. Se Raquel tivesse aí botando a hora, ela já ia dizer, Eliana, são tal hora. Porque eu comecei atrasada, né? Eu estava considerando aqui o fim de 9 horas, porque eu comecei atrasada a live. Deu um probleminha aqui na minha conexão. Mas, bom, pelo feedback de vocês, aqui com essas palmas e esse carinho e esses coraçõezinhos, eu estou supondo que valeu a pena, né? Que coisa boa isso. E aí, bora lá, pergunta chata. O que é que você faz pelo seu cliente quando ele lhe dá dinheiro? Todo mundo assistiu essa live aqui de graça. Aí eu pergunto, pagava mais por ela? Aí você diz, pagava. Isso foi um curso que eu fiz, que toda vez que terminava uma aula massa, aí o professor dizia, vocês pagavam mais? Aí o pessoal dizia, não, pagava não. E aí ficava aquela brincadeira, mas é exatamente isso. Dependendo do que é o valor que você gera para o seu cliente, a sensação que ele tem é de que ele está lhe pagando muito bem pago, que é o melhor dinheiro investido. Gente, eu sei que muita gente aqui reclama da conta de energia que paga, tá bom? Eu sei que muita gente aqui reclama da conta de energia que paga. E eu posso garantir para vocês que eu pago caro por energia elétrica, o preço, mas para mim é o melhor investimento que eu faço na vida. É o preço que eu pago pela energia elétrica em função do valor que as companhias elétricas não me escutem para não aumentar, né? Mas o que eu quero trazer é justamente esse exemplo para você. Quando a gente paga por uma coisa que a gente se beneficia dela de verdade, vira para a gente o melhor investimento feito. O dinheiro mais bem pago que você faz. E eu adoraria ouvir falar, né, saber de vocês que vocês são o melhor investimento que os clientes de vocês fazem em termos de investimento pessoal, autocuidado, autodesenvolvimento, promoção de saúde, bem-estar, que vocês sejam a referência dos seus clientes naquilo que vocês fazem, tá? E que vocês possam cobrar bem por isso, para que vocês possam viver bem da psicologia, viver e viver bem, porque enquanto você estiver aí achando que isso não é possível, tem um monte de gente vivendo de temas que poderiam estar sendo trabalhados por você. Tá bom? Ouvirei falar de você, moça. Quero sim, com todo prazer. Tá bom? Um beijo bem grande para vocês, ó. E até segunda, 20 horas, a próxima live. Não percam, ok? E segunda tem também... Eita! Segunda... A próxima live... Bom, segunda-feira, a próxima live. Aguarde, me acompanhe. Se você não estiver no grupo do Telegram, tá vacilando, hein? O link tá lá na bio para se inscrever na Semana do Psicólogo. A Semana do Psicólogo começa na próxima semana, dia 20, dia 22 e dia 24. E se você não estiver inscrito, está vacilando. E ao se inscrever, entre também no... grupo do Telegram. Genildo, que saudade de você. E que bom ver que você tá. Genildo Psi Andrade significa que você voltou para a psicologia. E isso me deixa muito feliz. Muito, muito feliz. Um beijo. Até a próxima.